A terceira peça é ideal para se fazer usando o espelhamento. Mas o espelhamento não deve dividir elementos. Um exemplo absurdo é fazer um arco de 180 graus e espelhar para conseguir um círculo. Para entender bem esta peça, fiz um modelo 3D. Este lado aqui, nesta posição, pode enganar o observador. A parte de baixo também é mais bem explicada neste modelo. Como podemos ver, temos assimetria nos dois lados. Esta será a vista de frente. E esta é a vista lateral esquerda, que fica do lado direito da peça. Vamos usar a simetria vertical, eixo Y do desenho, para desenhar a vista de topo. O uso das cotas continua o mesmo. Eu vou começar com este contorno. Uma linha de 24 milímetros, raio de arredondamento de 10 milímetros, uma linha vertical com 88, a ferramenta Place Smart Line, versos arredondados, raio de 10 milímetros. Primeiro comprimento, 24 na horizontal. Para cima, 88. E 24 para a esquerda. Esta linha termina aqui. Podemos agora desenhar duas linhas que definirão a largura total da peça. Essa linha que tem um comprimento de 115. Cota de 115. E a sua simétrica acima, com uma distância de 48. Ó, de origem no meio desta linha e digite 24 para baixo, comprimento 115. Finalize. Faça o mesmo procedimento para cima. 24, confirme, Enter. E botão direito finaliza. Podemos desativar o arredondamento de vértices agora. Este é um símbolo de rosca métrica grossa M10. O diâmetro da rosca é 10 milímetros. Eu vou considerar que o furo terá diâmetro de 8. Ferramenta Círculo. No centro do arco, Snap Center, raio 4. Este é o círculo, é o furo. Agora, com uma linha mais fina, desenhamos um arco para representar a rosca. Podemos fazer um círculo mesmo e cortar um pedaço depois. Raio 5 milímetros. 10 dividido por 2. Ferramenta Break Element. Clique em um quadrante e em outro. Este é o símbolo para a rosca vista de topo. Agora vamos fazer as linhas de centro deste furo e deste arco. É tipo 4, origem no centro. Desloque para fora da peça e confirme, volta ao centro e multiplique por 2. Repita o processo na vertical. Agora podemos copiar este furo no outro lado. Selecione os elementos do furo. Copie. Clique no centro e copie acima. Sobre a peça temos estes dois bancais. Visto de cima, são dois quadrados de 24 milímetros. O raio aqui é 12. De volta à ferramenta Place Smart Line.
Alt, mais um clique nesta linha, depois origem deste mesmo snap, para baixo 12, 24, Enter, snap. Agora vamos fazer a projeção deste furo. Linha de espessura 0. Tipo 2, tracejada. Vamos fazer este furo central de 30 milímetros de diâmetro. Ferramenta círculo. O centro estará a meia distância destes pontos médios. Origem aqui, 2 botões no outro lado, divide por 2. Alt e clique nesta linha para ficar a linha cheia, raio 15. Agora podemos desenhar este plano vertical. Observe esta distância de 66. Clique no centro do furo. Para baixo, digite 33, a metade de 66. Desligue neste snap. Repetindo em cima. Origem 33, snap. Podemos continuar com esta linha para baixo. E embaixo aqui também. E agora é a hora do espelho. Selecione assim. Note quais objetos eu vou espelhar. Comando Mirror. Espelho vertical. Make Copy ativado. Clique no centro do furo. Cancele o próximo espelhamento com o botão direito. Faça as 2 linhas das interseções das rampas. O uso correto do mirror não divide cotas ao meio, nem cria mais linhas do que o necessário para a representação da peça. Faça também as linhas de centro. Embaixo da peça há uma cavidade com 17 milímetros de altura. A largura é 54 e a medida da direção X é definida por 15 milímetros de espessura em cada lado. Tem um raio de arredondamento não cotado que podemos definir como 2. Então vamos pegar a ferramenta Place Smart Line. Linhas tracejadas. Vamos usar primeiro esta distância de 15 milímetros. Coloque a origem aqui, desloque 15 para a direita, não confirme, digite outra vez. Para cima, digite a metade de 54 e confirme. Eu digito 54/2. Para o raio de arredondamento, use 2 milímetros. Enter na horizontal. Use 2 botões aqui no final da peça
e digite menos 15. Para baixo, digite 54. Para a esquerda, Enter. Clique no primeiro ponto e primeiro ponto outra vez. Esta é a projeção da cavidade vista de cima. Agora temos 3 cortes de largura de 10 mm e altura 6. A distância entre centros dos cortes da extremidade é de 40. Vamos fazer primeiro o corte do meio. Sem origem, eu posso fazer assim. Ir de interseção aqui e clico aqui, né? E outra vez e clico na outra parte. A linha está sobreposta na linha do centro. Mova 5 mm para cima e copie 10 mm para baixo. Estas 2 linhas definem o corte e vamos copiar para fazer outros 2. Copiar 20 mm para cima e 40 para baixo. Para cima 20, para baixo 40. Selecione todas as 6 linhas para copiar no outro lado da peça. Primeiro ponto aqui, tecla Enter e lá no final, confirme. E isso conclui a vista de topo. Vamos iniciar por projeção a vista de frente. E vamos começar desenhando o traço deste plano. Ferramenta Place Smart Line. Coloque a origem aqui neste arco snap. Para cima, confirma a distância adequada. Tecla Alt para pegar a linha cheia. A altura do plano é 37 mais 16. Basta digitar 37 mais 16. Observe no ArcoDraw e confirme. Desative o raio de arredondamento. Mude de linha para arco teclando Shift mais aspas. Para a direita, tecle Enter e clique neste ponto médio. Defina a amplitude e direção do arco. Shift mais aspas outra vez, linha de 16 para baixo. Este ponto fica por trás de uma linha maior. Este ponto, e na frente dele teremos o traço deste plano superior da peça. Por isso, Reset com o botão direito. Continuando neste ponto, faremos o plano base da peça e o outro lado que é semelhante. Agora, neste mesmo nível, coloque a origem aqui, para a direita, para a esquerda, Enter, clique nesse ArcoDraw e faça o plano horizontal. Agora faremos este plano. Ele fica na altura de 22 mm, desde a rampa que vai até a altura 32. Coloque a origem aqui, para cima digite 22 e confirme. Para a direita, tecle Enter, pegue o comprimento do plano aqui. Para a rampa, coloque a origem deste ponto médio. Para cima, digite 32 e confirme. Agora a rampa descerá até esta altura, onde eu coloco a origem. Tecle Enter e clique no final da rampa, na vista de topo. Se a bússola do ArcoDraw ficou inclinada, digite T de topo. Complete o perfil. Estas linhas verticais também.
ferramenta círculo. Neste AccuSnap, Enter na horizontal. Pegue o raio aqui embaixo. Repita a operação aqui. Agora a projeção do furo roscado. Place Smart Line. Tecla Alt, clique em uma linha tracejada. Origem neste ponto, para cima Enter. O furo começa nesta base e vai até esta altura. São 4 linhas para um furo roscado. Nós podemos copiar estas duas aqui. Selecione-as. Comando Copy. E vamos copiar também a linha de centro. Ajuste a linha de centro. Agora selecione toda a projeção do furo para copiar no outro lado. Para a cavidade inferior, que tem uma altura de 17, podemos copiar este elemento. A altura deve ser 17. Clique com os 2 pontos aqui, 2 botões aqui, e digite mais 17 e confirme. Ferramenta Trim Multiple. Observe que as linhas da cavidade coincidem com uma das linhas dos furos. Podemos resolver assim. Agora a projeção do furo central. Origem aqui. Vou copiar as linhas de centro do furo roscado dos furos da vista de frente. Podemos escalar estas linhas para que fiquem um pouco maior. Selecione as 4 linhas, comando Scale. Vou usar o método de 3 pontos e uma opção que faz com que os elementos sejam escalados dos seus respectivos centroides, como a opção About Element Center. Os 2 primeiros pontos definem a referência. E o terceiro ponto define o fator de escala. Agora vamos fazer a vista lateral esquerda, rebatendo a vista de topo. Comando Rotate. Eu vou usar 3 pontos para visualizarmos melhor. Desative About Element Center. Copy ativado. O furo central na vista de frente vai precisar de correção.
Place Smart Line, origem aqui, para cima Enter e Snap na base. Tecla Alt e clique em uma linha contínua e siga a colocação dos pontos, sempre aproveitando os elementos que existem em cada vista. Lembrando que aqui embaixo temos 3 cortes. E como eu esqueci a altura dele na vista de frente, então eu vou digitar 6 daqui. Agora observe essas 2 linhas horizontais. São essas 2 linhas aqui. Elas ficam nesta altura. Selecione-as para copiar, menos a linha de centro. Copy. Ponto base, para cima, Enter, até a altura delas, nesta altura. Podemos copiar também este furo. Ponto base na linha de centro. Nesta altura. Agora copiar uma única linha tracejada. Aqui. Copiar os furos roscados. Lembrando que teremos alguns ajustes. Ponto base na linha de centro. Ferramenta Trim to Element. Selecione a linha e até onde ela deve ir. Selecione a linha e até onde ela deve ir. Precisamos copiar o grande furo central. Mas esse furo deve ser corrigido. Usamos outra vez a ferramenta Trim to Element. Selecione a linha e seu limite. Pode ser feito aqui também. Selecione a linha e o limite. A linha e o limite. Copiar a cavidade inferior. Nesta altura. Trim múltiplo. Vamos completar o desenho das rampas com linhas cheias. E lembrando que falta a projeção dos 3 cortes na vista de frente. Vamos copiar esta linha. Nesta altura. São 6 milímetros. Esta também, nesta mesma altura. Eu vou reciclar esta linha de centro.
Ainda faltam 2 linhas tracejadas. Uma delas é esta aqui. Para variar, eu vou copiar uma linha tracejada vertical qualquer. Esta, aqui e aqui. Novamente, trim to element. E este é o desenho da peça 3,6. É a épora da peça 3 de 6.